E o Gabriel Jesus foi questionado pelo Rogério Vogan sobre voltar ao futebol brasileiro, quando vai acontecer. Vamos ver o que o Jesus respondeu. A torcida do Palmeiras tem um carinho por você muito grande. Você tem 10 anos de Europa. Você pensa um dia em voltar a jogar no Palmeiras quando você retornar ao Brasil? Eu penso nisso todos os dias, eu acompanho, inclusive assisti ontem, infelizmente perdeu. Eu penso todos os dias, é meu sonho, eu já deixei muito claro, um dia eu vou voltar, não sei quando, não sei se é hoje ou amanhã, ou se foi ontem. Então, tipo assim, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence, é um clube que eu tenho muito carinho, eu sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, já falei muito, e a minha opção de volta para o Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Que isso! Porque vamos lá, hein, Bruno? Ele já tinha falado que tem a intenção, o desejo de um dia voltar ao Brasil e voltar ao Palmeiras. Certo. E ele até já falou assim, não quero voltar no final da carreira, eu quero voltar podendo jogar bem competitivamente. Mas o penso todos os dias... Nossa. Será que foi uma maneira de falar que ele pensa? É meu sonho, assim? Penso todos os dias, é meu sonho assistir ao jogo ontem. Será que não foi uma maneira de falar assim, não, eu quero voltar, mas ele deu uma inflada na história? Falar, penso todos os dias? O penso todos os dias me pegou, hein? É que ele falou 2 vezes isso, né? Foi forte, não foi forte, Bruno? Foi forte, mas o Gabriel, ele é tão, como eu posso falar, frontal, tão emotivo, que eu acho que essa resposta ele também daria se estivesse no City há 6 anos. Tem essa leve impressão, tá? Se você tivesse perguntado para o Gabriel Jesus em alta no City, se ele topava o Palmeiras, ele falaria isso, eu sonho todos os dias em voltar um dia. Ou no momento de alta do Arsenal, ou em baixa no Arsenal. É que eu acho que parece que é uma resposta meio padrão de alguém que é apaixonado pelo clube. Não sentir abertura para acontecer hoje. É mais uma questão mesmo de tamanha paixão, tamanha identificação. Ele pensa nisso num bom momento ou num mau momento. Enfim, é como eu enxerguei. Eu acho que a questão do Gabriel Jesus é a seguinte. Ele tá com 29 anos já, né? Então, assim, ele tá mais se encaminhando para uma fase que o jogador ele declina fisicamente. Então, se ele pretende um dia voltar para o Palmeiras, como você disse, bem e com condições de ajudar... Eu não acho que vai demorar para isso acontecer. Não vai demorar 5, 6 anos. Eu acho que não. Até porque no Arsenal, nessa temporada, ele atuou menos, né? Também acho que não demora. Não demora, mas eu ficaria muito surpreso, até porque é informação nossa, né? Eu, o Hernan, não sei se o Felipe também participou na altura da apuração, o Gabriel Jesus continua com a ideia de permanecer na Europa. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal. Aliás, a preferência dele não é só permanecer na Europa, como é permanecer no futebol inglês. E a ver agora, nos próximos dias, se pinta alguma coisa. Que ele volta, eu não acho que vai demorar 8 anos para voltar, mas também não acredito que seja já na próxima temporada, no meio do ano. 2, 3 anos, eu acredito sim, daqui 2, 3, no máximo 4 anos, o Gabriel vai ter ainda, sei lá, 32, 33, vai estar numa boa altura. E eu assisti o jogo ontem, lá foi de madrugada, né? O jogo começou 3 da manhã, mais ou menos. 3 da madrugada lá. 3 da manhã. Porque o jogo começou 9h30, então ele tava acordado até de madrugada. Pra ver, não é assim, sei lá, via a final da Libertadores. O Otamendi aqui no Benfica, tudo bem, já mais velho, veterano, campeão do mundo, mas ele nunca escondeu publicamente, não era internamente. Desde que ele chegou ao Benfica, isso já tem... Vai embora agora, saiu, não fica mais, vai embora e volta pro River Plate, no caso vai pro River Plate. Mas ele passou 4 anos no Benfica, dando entrevista que ficava acordado de madrugada quando o River Plate jogava. Libertadores, Campeonato Argentino, Copa da Argentina. O cara, quando é apaixonado por um clube, eu entendo que é passar a madrugada assistindo jogos de clubes do Brasil, tá? Bruno Andrade, ele sabe bem, né? Então, mas é que assim, é o que o Bruno falou, né, cara? Não era um jogo de final. Por exemplo, não é que ele ficou de sábado para domingo vendo Palmeiras e Flamengo. Sim. É um jogo que onde você tiver, você vai querer ver. Ontem era um jogo... Comum. Um jogo comum, né? Era um jogo de meio de rodada ali, de meio de tabela. Mas se ele quer ajudar o Palmeiras mesmo ainda em condições, ele não demora muito a voltar. Não demora muito, é isso aí. É isso aí. Exatamente. E tem muita gente pedindo pra gente falar do Abel Ferreira e da derrota do Palmeiras ontem, e a gente vai falar sim, tá? Vamos começar com isso, então? Boa. Vamos ouvir primeiro... vamos ouvir o que o Abel falou, né? Primeiro sobre as questões ali que envolvem o Palmeiras, a derrota, a 4ª derrota do Palmeiras no ano, e tá, assim, uma situação... complicada para ser o primeiro do grupo na Libertadores. Isso pode ter um desenrolar grande na sequência da temporada. E, claro, vem aí o jogo Palmeiras e Flamengo. Então tem bastidores disso para a gente falar.
O Daniel Bocato ontem esteve lá, participou da nossa live, participou da cobertura do jogo e depois do jogo esteve na entrevista coletiva. Vamos ver o que aconteceu. Como disse ao teu colega, o teu colega fez uma pergunta muito interessante e muito inteligente, perguntar, você acha que este é aquele jogador? Eu acho o mesmo que vocês, eu vejo o mesmo que vocês. Eu sei que é fundamental e é bom nós termos o campeonato do mundo aí, mas há coisas boas e coisas menos boas quando surgem essas convocatórias e a possibilidade de alguns dos nossos jogadores poderem estar presentes nesse tipo de eventos. Boa noite, Daniel Bocato, ESPN Brasil. Sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra. Ponham-se nos lugares dos jogadores e ponham-se no lugar dos jogadores. Vocês que são inteligentes, ponham-se, cada um de vocês, ponham-se no lugar dos jogadores. Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. De cada um deles que tem possibilidade de lá ir. Como a sua comissão trabalha essa ansiedade dos jogadores? Não trabalha de forma normal, como sempre fazemos. Isso é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Isso tem a ver com... Eu não sei se o selecionador liga para eles. Eu não sei da forma que o selecionador contacta com os jogadores. Sei que já houve faxes que chegaram, sei que já houve selecionadores que entraram em contacto com alguns jogadores, faz parte. A minha forma de lidar é tentar preparar os jogos da mesma forma. Há uma responsabilidade grande do treinador, mas há muitos fatores que eu não posso negar. Calendário, viagens, convocatórias, lesões, está tudo interligado. Opções que o treinador tem agora que não tem. É o suficiente para justificar a derrota 2? Não. Bom, daqui a pouco o Bocato explica pra gente aí exatamente o que aconteceu por lá. Eu quero que o chat responda. Primeiro, o que vocês entenderam dessa resposta do Abel? Isso justifica a derrota do Palmeiras ou o desempenho aí abaixo nos últimos jogos? Sim ou não? Respondam aí no chat. Ô, Felipe, você tem conversado com alguns jogadores de vários clubes. Sim. Como é que fica o jogador nessa época? Porque a gente chegou a conversar de quem? Sobre quem? Foi, eu acho que do Memphis. Eu lembro que aqui com o Hernan a gente falava, A gente falou do Hugo Souza como o Hugo Souza. Ele tinha até a foto da taça da Copa do Mundo no celular, que até acabou, infelizmente, virando meme. Mas os caras ficam na maior ansiedade do mundo. E não dá pra falar que o jogador não fica, que eu vou até citar um exemplo, que é o Neymar. E no dia a dia do Santos, como eu trouxe aqui, ele falava praticamente todos os dias pros jogadores, comissão técnica, como ele estava ansioso para ser convocado para a Copa do Mundo. Então, os jogadores, eles ficam nessa ansiedade, sabe, nessa expectativa. Mas eu não vou justificar que o Palmeiras caiu de rendimento, os jogadores, por conta da Copa do Mundo. Não dá pra colocar a culpa neles, entendeu? E a CBF, até o último jogo, que é contra no dia 30 ou 31, que o Palmeiras vai ter, Flamengo, eles foram liberados, os jogadores, entendeu? Então, cara, eu acho um pouco... Perdeu. Teve motivo? Foi mal. A CBF liberou para os jogadores jogarem? Não. Desculpa, a CBF não liberou. Não entendeu? liberou, então. Foi o que a gente falou ontem. E a CBF já avisou que não vai cancelar os jogos e o Jardim reclamou sobre isso também, né? Falou que espera um bom senso. O Flamengo, até informação, depois eu vou dar uma apurada aqui melhor. Tá. Chegou um áudio aqui, não posso mostrar. Mas eu acho que é um pouco de desculpa, sabe? Chovendo uma olhada assim, o Palmeiras perdeu, tem que achar um culpado pra essa história. Sei. E aí eu acho que o Abel acaba pegando a questão da convocação. Mas no final ele ainda falou, mas não é isso que justifica, né? No final ali ele falou. E tudo mais. Ô, Bruno, isso é discutido aí e o jogador fica... Isso você acha que interfere na cabeça do jogador? E é justificativa pro Palmeiras? Ô Vicari, na Europa é muito diferente porque os campeonatos já acabaram, né? As listas começaram agora e boa parte dos campeonatos ou já acabaram ou estão praticamente resolvidos. Então a discussão é um pouco diferente, mas enfim, eu posso estar cometendo aqui uma gafe, tá 100% equivocado, mas eu fui confirmar pelo menos a última convocação para a última Copa do Tite, para tentar entender aqui o timing, se foi muito cedo, se foi muito tarde. A convocação ela é feita ainda restando 2 rodadas do Brasileirão de 2022. Então, durante 2 jogos, os jogadores que foram convocados, os brasileiros que atuam no Brasil, claro, também já tinham conhecimento. Eu não me recordo como é que foi em 2018, como é que foi em 2014, se a convocação era com tanta antecedência ou se já era depois do campeonato. E aí sim eu conseguiria ter aqui uma opinião mais bem fundamentada. Eu entendo aquilo que o Abel quer dizer, evidentemente, causa uma ansiedade, causa uma expectativa, isso influencia no trabalho do dia a dia, não serve de desculpa, mas é um bom motivo, é um bom ponto para a discussão. Mas, enfim, tentando não cometer aqui a gafe, mas desde que o mundo é mundo, desde que Copa do Mundo é Copa do Mundo, as convocações são feitas quase sempre com alguns jogos, restando ainda alguns jogos para rolar.
Então isso acontece desde sempre. E o Abel, inteligente como é, trabalhando num clube tão poderoso como é o Palmeiras, um clube que tem um elenco espetacular. Se a gente analisar o plantel, o elenco do Palmeiras perto dos outros, se há um treinador que não pode reclamar de opções, é o Palmeiras. Ou o Abel, o Jardim, ou o Arthur Jorge, enfim. Esses grandes clubes têm elencos suficientes, ou jogadores suficientes para passarem por cima desse problema. Entendo o desabafo do Abel, é legítimo, quem sou eu para poder discutir a questão que ele coloca, que é inteligente, mas nunca pode servir como desculpa. É verdade que ele não usa como desculpa, mas a forma como ele coloca isso parece que é um bicho de 7 cabeças. Eu não acredito que seja um bicho de 7 cabeças, no máximo um bicho de uma cabeça. As outras 6, ele tem motivos para olhar para coisas mais positivas. Ele dá munição para esses caras que criticam o Abel. Porque estão mandando aqui, ó, tá chorando, o Abel quer tirar o foco da derrota, mandou o Mauro. Mas o Abel, assim, ele é um grande técnico. Porque aí, assim, aquilo que a gente fala, o que vai repercutir é o corte ali de 30 segundos dele falando, o jogador tá convocado, não tá com a... O resto da entrevista, onde ele reconheceu os problemas do time, isso daí não vai ter a mesma repercussão, não vai ser analisado. Até repercutiu porque ele fala que o Palmeiras jogou mal ontem, né? Não funcionou a estratégia. Mas entre esse ponto de justificar sempre uma justificativa, entendeu? O calendário, tá certo, o calendário é uma porcaria, às vezes atrapalha, sim. Muito. Mas sempre é uma justificativa para cada derrota. E às vezes falta um pouco de bom senso aqui, dando uma crítica construtiva, de justificar assim, como ele falou, o Palmeiras jogou mal. Mas tem que ter um pontinho de justificativa. Mas eu acho que isso tá na cabeça mesmo dos jogadores, de muitos. No caso, acha? Acho que tá. Eu acho que no caso do Palmeiras, por um lado, não que isso justifique, tá? Também não acho que isso vai justificar. Certo. Mas me colocando no lugar... Aliás, eu não preciso nem me colocar no lugar do jogador, porque a gente fica nessa expectativa de como a gente vai trabalhar, de cobertura. A gente tá vivendo essa ansiedade e fica pensando muito em Copa mesmo, ainda faltando algumas semanas para ela. No caso dos jogadores do Palmeiras, eu acho que muitos estão vendo ali o que aconteceu com o Piquerez e com o próprio Sousa. E vem o que aconteceu, sei lá, com a Arrascaeta no Flamengo. Sim. Tem outros que eu acho que estão ansiosos porque ainda não tem vaga garantida e estão tentando resolver de qualquer jeito. E tem outros que talvez acho que tenham até sentido assim, um golpe de não terem sido chamados. Eu acho. O rendimento caiu porque esperava. Acho que mas, Vicari, você tocou num ponto que é importante. Mesmo que não tivesse ainda, enfim, mesmo que o Ancelotti não tivesse colocado a lista de forma pública... Isso. Todos os 26 que foram, mais os 10, 12 que tinham potencial ali para ir, também já jogariam os últimos jogos pensando nisso. Mesmo que o Ancelotti não tivesse divulgado, 30, 35 jogadores estariam com cabeça na Copa do Mundo. Então não importa se falta 30 ou se falta 60. Começa o ano, o jogador tá pensando no time, no clube e na Copa do Mundo. Não, eu acho que a lista do Ancelotti tem menos impacto, porque não tem nenhum jogador do Palmeiras na lista do Ancelotti. Sim. Tem, de repente, quem pudesse ter alguma expectativa e não teve. Por exemplo, o Andrés voltou pro futebol brasileiro com essa expectativa e não foi. O Vitor Roque se machucou também, né? Não foi. Não sei o quanto o Carlos Miguel tinha essa expectativa. Mas aí a lista dos outros países, essas ainda não foram divulgadas, mas tem jogador que está na expectativa para ir. Então tem os caras do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Tem um comentário aqui no chat do Biratã. Tá na expectativa desde janeiro. Isso, desde janeiro. É isso aí. O Biratã mandando assim, Flaco esqueceu que é atacante, Arias má vontade. Então. É crítica do torcedor, né? Mas aí começa a pontuar cada questão de jogadores do elenco. Mas aí eu acho que essa Flaco esqueceu de ser atacante, eu acho que esse talvez seja o problema real do Palmeiras. Certo. Que ele ainda sente e o Abel não encontrou uma solução para a ausência do Vitor Roque. Mas o Flaco ele não jogou bem algumas partidas sem Vitor Roque quando precisava, necessitava Quando tinha dele? o Sousa. Ontem não tinha nenhum nem outro. Porque qual é o melhor momento do Palmeiras? Quando no ano passado, não por acaso, mas numa emergência, surge a dupla. O Palmeiras estava perdendo para o Ceará. Sim. E aí no segundo tempo coloca os dois porque já estamos no desespero. E aí a dupla funcionou. E aí o Palmeiras jogou muito bem com os dois. A queda de rendimento do Palmeiras esse ano cai ou acontece coincidentemente ou no mesmo momento da saída do Vitor Roque. Porque aí o Flaco continua saindo da área, porque antes tinha o Vitor Roque, o Abel brava que o Flaco sai da área e ele não encontra um substituto. Quem é o substituto para o Vitor Roque? Aí o Abel, de certa forma, até encontra o Sousa, que não faz exatamente o que o Vitor Roque faz, mas que conseguiu ali dar uma enganada. Mas sem o Sousa também, aí o Palmeiras fica sem atacante. Tanto que as piores partidas do Palmeiras recentemente foi o primeiro tempo contra o Santos, quando ele colocou de novo o Andréas na frente, mais avançado, e ontem. Então eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar uma solução para essa ausência do Vitor Roque. Assim, não vou ficar debatendo, criticando tanto aqui, até porque aqui não é um programa de debate, mas de informação.
Mas cabe ao Abel, eu não acho o elenco do Palmeiras curto Não, assim. e aí a achar as responsabilidade é dele alternativas. encontrar uma solução. Sim. Exato. Para mim, essa é a questão. Sem tantas justificativas para erros, entendeu? Acho que esse é o ponto. Sim, sim. Bom, o Bocato... Posso só largar rapidinho uma carta, Bruno Andrade, antes do Bocato entrar? O Bocato vai entrar com a gente, não? Vai, Ou ele só foi mandou, mandou um vídeo pra dele? gente explicando o que aconteceu ontem lá, mas pode falar, Bruno. Não, é jogo rápido, é um meia-culpa e também um uso aqui rápido da carta Bruno Andrade. Evidentemente que eu entendo o ponto do Abel, mas também a gente, muitas vezes, é que faço meia-culpa, porque também sou da imprensa, o fato de não morar no Brasil não muda nada. Mas muitas vezes, e vocês falaram, nessa mesma coletiva, o Abel elencou outros erros coletivos e erros dele. Naturalmente que ele tocou num ponto que é curioso, que é discutível, que alguns gostam, outros não gostam. Mas assim, a gente está se apegando demasiado a um assunto que talvez seja o menor perto de outras declarações bem mais impactantes e importantes do Abel. Sim. Então, muitas vezes, a perseguição existe, e o Abel tem erro quando levanta muito isso, mas muitas vezes também a gente não ajuda, né? A gente não se ajuda a tocar em pontos que são inferiores em relação a outros pontos mais importantes que o próprio Abel coloca em cima da mesa. É verdade, concordo com você. E é isso, né? É o que a gente estava falando. A repercussão cai muito mais nessa frase diferente, né? Nessa, entre aspas, polêmica, do que na própria análise que ele fez da queda de rendimento ali do time. Bom, e aí tem um jogo contra o Flamengo no sábado e a gente vai falar sobre isso. Tem bastidores sobre... Duas informações sobre o Flamengo aqui, tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui. E o Bruno Andrade, você chegou um pouco mais tarde, mas eu falei aqui, quando chegar a 1.500 likes, a gente vai falar de alguém que quase foi agredido na Vila Belmiro. Alguém que Por que estava... corta a câmera pra mim? Porque você tem essa informação. Você estava na Vila Belmiro ontem. Estava. Quem será que foi agredido na Vila? Ele foi de verde, não? Pelo amor de Deus, não. Não, aí não dá também, né? É, Eu tenho uma história sobre ir de verde num estádio que não era pra ir de verde. Isso aqui. Ele usa brinco, ele usa bigode, ele usa tênis branco. A gente vai tentar adivinhar quem é. A gente tenta adivinhar quem é, mas quando chegar a 1.500. Bom, o Bocato ontem estava lá no Allianz Parque. E aí é importante que o Bocato traga pra gente, então, esse bastidor. Por que o Abel tava bravo? Ele entendeu que tem jogador que tá com o foco em outro lugar? Ou não? Foi uma maneira, assim, ó, não critiquem os jogadores que estão com a cabeça na Copa, porque isso é inconsciente, é natural. Bom, o Bocato pode responder pra gente. Fala pessoal, Daniel Bocato dos canais ESPN aqui, um prazer estar falando com o Fala Fonte. Vou trazer aqui um pouquinho dos bastidores de Cerro Porteño 1, Palmeiras 0, que aconteceu ontem à noite no Allianz Parque. E durante a coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira, eu pude fazer uma pergunta, ele já chegou a me interromper 2 vezes enquanto eu fazia essa pergunta, que era sobre o fato dos jogadores do Palmeiras, se ele achava que inconscientemente alguns nomes que têm chance de Copa do Mundo, como Flaco Lopes, John Arias, estariam meio que tirando o pé ou não estavam 100% concentrados em campo. E na visão do Abel, trazendo um pouquinho desse bastidor aqui, o Abel se mostra bastante incomodado com esse pré-Copa, porque somam-se alguns fatores, né? Então, o primeiro deles é o calendário, que o Abel sempre reclama, as lesões, o Palmeiras tem sofrido muito com lesões nesse período, perdeu o Vitor Roque, perdeu o Sousa, perdeu o Piquerez. Então, assim, o Abel já tem tido que vencer as batalhas normais, como calendário, como lesões de jogadores. E nesse ambiente pré-Copa, o Abel se mostrou muito incomodado com essa abordagem de algumas seleções para alguns atletas, como é o caso do Arias, do Flaco. Então, assim, ele chegou a dizer ontem na coletiva que alguns jogadores já foram contatados por alguns técnicos, demonstrando que, assim, alguns jogadores sabem que vão estar na Copa. Isso faz com que os jogadores, meio que inconscientemente, não entreguem ou não estejam 100% concentrados em campo. Agora, com relação ao futuro do Palmeiras, a visão do clube e a visão do Abel é que o Palmeiras tem um elenco 100% fisicamente no período pós-Copa. O Palmeiras aposta que esse período de recuperação durante a Copa do Mundo possa fazer com que, inclusive, o Paulinho esteja quase 100% recuperado. O Palmeiras tem dado uma minutagem maior para ele a cada dia, vendo como ele se recupera, e a ideia é que ele esteja 100% nesse pós-Copa, assim como o restante do elenco do Palmeiras, que deve contar com o retorno já do Vitor Roque 100%, Piquerez 100%. Então, assim, nesse momento, o Palmeiras e o Abel vão levando como dá. Claro que tem um jogo super importante contra o Flamengo agora, mas assim, o Palmeiras vai levando o ano como dá até essa pausa da Copa do Mundo, fazendo um rodízio de atletas ali com um elenco enxuto, porque tem muita gente no DM, mas no pós-Copa, a torcida do Palmeiras pode esperar talvez um time um pouco mais inteiro fisicamente, demonstrando um futebol um pouco mais vistoso, que é algo que não vem acontecendo até agora.
Valeu, pessoal, um abraço, bom programa para todos. Boa, valeu então, Bocato. O problema é que você pode chegar aí, tem esses 2 jogos agora que são fundamentais, 3, né? O jogo com o Flamengo no sábado. Agora, meio de semana. Aí o jogo no meio de semana que é o da Libertadores. Sim. E se o Palmeiras jogar o que jogou ontem, não vai ganhar do Barcelona. É Barcelona? Não, do Júnior. Deixa eu ver aqui. Júnior de Barranquilla, é isso. Barcelona tá do outro time, do outro grupo. É isso, do grupo do Cruzeiro, isso. Do Allianz Parque. O Cruzeiro que recebe o Barcelona. E aí tem o último jogo que é com a Chapecoense, e aí sem ninguém, né? Porque aí é essa outra discussão que é a questão do calendário. Mas aí o Bocato traz a informação aqui, que depois da Copa quer o Paulinho 100%. Mas de novo essa questão do Paulinho 100%. A gente fica batendo nessa tecla, sabe? Quando o Palmeiras vai ter que contar com o Paulinho. É um negócio que tá cansando assim já, sabe? Eu fico pensando no Paulinho, só postergando a situação dele, não joga. E aí você vai ficar esperando o cara estar 100%? Não sei, Bruno, cara, me chama um pouco de atenção essa história aí do Paulinho. De ainda não voltar, né? Muita enrolação também. Ele joga, depois é poupado, depois não é relacionado, sabe? E aí eu vi muita gente no chat falando assim, vocês estão passando pano pro Abel. A gente não tá passando o pano pro Abel aqui, não. A gente tá elencando os erros e, às vezes, que são justificativas vazias para algumas derrotas que ele tem maior culpa na história, entendeu? Sim, até porque a gente falou que essa coisa das convocações, eu acho que isso tudo tá no inconsciente, mas não justifica não vencer o Cerro. Sim. Não é verdade? Que ele falou também, ele justificou. Aí ele também falou, ele na entrevista, aí repetindo, né? O corte repercute uma coisa, mas na entrevista ele admite ali os erros também. Nessa do planejamento aí, o Bruno Andrade, também tem o seguinte, né? Ainda envolvendo o Palmeiras, pra gente já virar pra história do Jardim também. Boa. O planejamento do Palmeiras inicial era já chegar na última rodada da fase de grupos da Libertadores, já em uma situação tranquila para poder focar de fato no Brasileiro, como aconteceu nos últimos anos, e agora não vai acontecer, né? Porque o jogo, não sei, você acha que o jogo da Libertadores se tornou mais importante que o do Flamengo, Bruno? É uma ótima pergunta, aliás, tem que ser uma ótima pergunta para o Abel também, gostei. É difícil porque se eu puxar aquilo que eu falei há 2, 3 semanas em relação ao Flamengo e ao Leonardo Jardim, e escutei isso de pessoas do Flamengo, que por enquanto o trabalho do Jardim, naquela altura, claro, era muito bem visto, positivo, mas que a pressão poderia começar a crescer, ou no caso, a surgir de fato, dependendo do que aconteceria no jogo contra o Palmeiras. Uma eventual derrota para o Palmeiras traria uma pressão que o Jardim não necessitaria naquele momento. Então, se vale para o Flamengo, tudo bem que o Abel tem um trabalho com o futebol um pouco melhor, mas enfim, também não é tão espetacular assim em relação ou seja, de sobrepor aquilo que é o futebol do Palmeiras. Mas ouso dizer que não sei qual é a visão do Abel, não sei qual é a visão do Palmeiras, é uma boa apuração para fazer, evidentemente, mas acho que o jogo contra o Flamengo ainda é mais forte e mais importante para ele. Por uma questão mesmo de despontar na liderança do Brasileiro, colocar o principal rival de lado, porque na Libertadores o Palmeiras, querendo ou não, tem a situação controlada ou vai controlar a situação, porque o Palmeiras é muito mais time em relação aos times do seu grupo. A verdade não é a mesma para o Flamengo. O Palmeiras não é mais time do que o Flamengo, ou nem sequer é muito mais time do que o Flamengo. Então esse jogo contra o Flamengo, longe de ser de vida ou morte para o Abel ou para o Palmeiras, mas é um jogo que, na minha perspectiva, tem um peso superior em relação à Libertadores. O Marcelo e o Leonardo estão perguntando desde o início da live, se o Palmeiras perder pro Flamengo, o Abel cai? Não, não cai. Gente, não. Essa é a resposta, certo? Não, até porque eu tô vendo muita gente no chat aí, pode mandar opinião, o chat claro, tá o chat é pra isso, exatamente. Mas muitos palmeirenses aí no chat já estão irritados com o Abel e aí pedindo a queda do Abel. Então, cara, é mais uma questão de torcedor que tá incomodado, que tá querendo cavar uma possível saída do Abel. Mas acho que não vai acontecer isso, não. Até porque ele renovou, então, tudo mais, tem essa questão. Calma. O Bruno, tem muita gente no chat, depois a gente volta nesse assunto, perguntando do Thiago Silva, tá? O Bruno já tava cantando essa bola e a gente fala do Thiago também, estão perguntando se tem alguma chance dele voltar pro futebol brasileiro. Tá o seu amigo, Abel Ferreira, e aí tentaram criar uma relação que talvez não tenha de possibilidade. Não, mas eles trabalharam juntos no Sporting, é isso, Bruno? Sim, é isso. Com alguns outros pontos importantes, eles são agenciados pelo mesmo empresário. Só por aí já existe uma ligação atual. Não significa que conversam frequentemente, que trocam mensagens, que trocam telefonemas. O mesmo empresário também é o empresário do Arthur Jorge. Ou seja, existe ali um trio português, ou existe um trio português agenciado pelo mesmo empresário, o que facilita talvez a comunicação. Não vou dizer que existe aqui um grupo de WhatsApp com os 3 mais um empresário, mas ser agenciado pela mesma pessoa facilita para entender alguns pontos. A relação, eu fui tentar entender para já, eu digo que não vi qualquer problema de fato na resposta do Jardim. Não senti provocação, não senti nenhum clima hostil, ou que existisse algo tão grande assim ao ponto de trazer uma rivalidade extra pro clássico do fim de semana, mas naturalmente que quando tem essa resposta e algumas pessoas interpretam diferente, eu vou atrás, vou tentar entender, conversar com pessoas do lado do Abel, do lado do Jardim, do Sporting lá atrás, e como o próprio Jardim disse, trabalharam juntos em 2013 e 2014, o Jardim era o treinador do time A, o Abel era o treinador do time B, o Abel ainda começando sua carreira como treinador principal. O que existiu lá atrás foram problemas naturais de trabalho. Basicamente, o Jardim explicou, e eu vou aqui esmiuçar.
frequentemente o Jardim puxava para o time A jogadores do time B do Abel. E aqui em Portugal, os 3 grandes, Porto, Benfica e Sporting, as equipes B disputam a segunda divisão. Então o nível competitivo é muito alto. Diferentemente do Brasil, que já não tem há muito tempo times B brigando por grandes competições, mas a segunda divisão portuguesa é um campeonato importante. Então os 3 grandes há anos que trabalham com o time B. Tem o time sub-23, o sub-19 e também o time B. O time B naquela altura era treinado pelo Abel, então o Abel passava a semana inteira treinando e ajustando a equipe com jogadores à disposição no time B. Só que muitas vezes, e tem que ter uma hierarquia, o Jardim olhava para baixo e falava, pera lá, eu quero esse, e puxava pro time de cima. Muitas vezes em vésperas de jogo, muitas vezes em dia de jogo. E desfalcava o Abel. E o Abel, como qualquer treinador, fica incomodado. Imagina você, você paga para ter resultado, você paga para ter rendimento. Você treina a equipe com 11 jogadores certinho os titulares. E na hora do jogo, ou pouco tempo antes do jogo, chega alguém e te tira 2, 3 jogadores para treinar no time de cima. Às vezes só treinavam, nem jogavam. Desfalcava o Abel e naturalmente desfalcava a equipe. O Sporting B ficou abaixo do Benfica B e do Porto B. E o Abel é cobrado por isso. Mas também me explicaram que a preferência sempre seria, ou sempre será, o Sporting A, o Benfica A, o Benfica A e o Porto A que seja. Então existiam conversas semanais, reuniões semanais de diretor esportivo, diretor de futebol, Abel e Jardim, ou comissões técnicas dos dois, para eles tentarem ajustar ali entendimento de jogo, quais jogadores seriam mais aproveitados ou menos aproveitados. Mas em nenhum momento houve um motivo específico, uma briga naquele momento. O que existia sim era o Abel muitas vezes chateado porque o Jardim, entre aspas, roubava jogadores dele, mas era a hierarquia naquele momento e o Abel respeitava, mas se incomodava, o que era normal. E só para fechar esse tema, alguns jogadores daquela altura que treinavam com o Abel e subiam para o time A e depois desciam para o time B, um deles é o Matheus Pereira, que está comendo bola no Cruzeiro. Ele era do Abel no time B, mas vira e mexe o Jardim chamava para o time A. Tem o Eric Dyer, que é um inglês, jogou muito tempo no Sporting, na formação, e depois vai para o futebol inglês, para o futebol alemão. O Eric Dyer era mais um que treinava com o Abel, mas depois subia para o time A. O João Mário, que foi campeão europeu com Portugal em 2016. Enfim, algumas figuras conhecidas do futebol mundial, uma delas brasileira, o Jefferson, já falei do Matheus Pereira, né? O Jefferson, lateral direito, que jogou no Sporting principal, jogou no Palmeiras, jogou no Avaí. Apesar de já ter uma idade mais avançada, o time B, naquela altura, era um mix de jogadores das categorias de base para transição, jogadores do time A que não tinham muito espaço ou que voltavam de lesão para ganhar espaço. Então, respondendo diretamente à pergunta, a relação deles é boa, é o mesmo empresário, conversam muito raramente, mas nunca existiu problema. O que existiu foi lá atrás essas questões de trabalho normais, básicas, vida que segue. É que também chegou aquela história assim, ele era meu técnico no time B, parece que tá diminuindo. Mas era o início da carreira também do Abel. E é o que o Bruno falou, é normal que o time B sirva aos interesses do time principal, do clube. Isso vai ser assim em qualquer clube. Eu não senti um tom de diminuir, sabe? Não, eu acho que não. Eu acho que não foi nesse tom. Não. Mas assim, é prioridade. Se o Sporting tinha prioridade na história, porque não como quando eventualmente o Abel precisa puxar, até por conta das contusões, os garotos ali do sub-20, sub-18 pro time principal. Não, mas girava incômodo, lógico que girava incômodo. Imagina você fazer, como o Bruno explicou a história, a semana inteira você fazer uma preparação para uma partida e aí de última hora os jogadores ser retirados da relação, prejudica o trabalho também, né? Eu entendo o incômodo, é normal no futebol, normal. Fala, rapaziada boa, chegando aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala do maior clube de todos os tempos, o Verdão. Então, já peço desde já humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre que for possível ficar atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você, não segue para mais e até o próximo vídeo. Fui para cima, fui.